Esse programa é uma produção Código 137. Olá, boa noite para você que estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo durante o dia, boa noite também, porque o tema hoje é vampiro. A gente não poderia gravar de dia. Exatamente, então só é possível boa noite para este programa. A gente vai falar sobre Anne Rice e as crônicas vampirescas. Né? Se você é fã, é legal ouvir. Para quem não conhece nada, é bom a gente quer introduzir também, né? Inclusive, eu me chamo Magdiel, sou aqui do Código 137. Não manjo de Anne Rice, assim, sei o básico sobre o que é, mas nunca li nada, só vi os filmes. E estou aguardando a série. Então, para isso, eu tô sempre com Raquel aqui. Oi, eu sou a Raquel, sou aqui do Código 137 também. E, no caso, eu que estou tentando converter Magdiel para a igreja da Santa Anne Rice. Sim, já me converteu para a igreja da RuPaul. Então, eu convidei para participar dessa conversa a Aline, que está na internet falando sobre a Anne Rice há vários milênios. Então, a Aline pode... Nossa, boa noite. Oi, gente. Eu nem sei quanto tempo, mas falar sobre Anne Rice nunca é demais. Estou à disposição. Eu acho que a gente se conhece na internet desde 2013. Foi 2013 que surgiu o primeiro grupo? Olha, eu não lembro. Eu sei que ele é muito antigo. É, E acho que por aí. antes dele eu já tinha uma página no Facebook e tal. E depois da página que veio o grupo, mas é bastante antigo. Nós éramos novinhas. Eu lembro. Nós éramos novinhas, já, o tempo já passou. Exatamente, agora já O vampiro passou. nunca envelhece. Aqui é todo mundo verdade. filho dos milênios. E aí tem que ler os livros para entender o que é um filho dos milênios. Tá certo. Então, a gente pensou nesse tema porque, né, tem muita coisa para ser conversada. É muito tempo de história de Anne Rice, das Crônicas Vampirescas. E agora, em outubro, tá para estrear uma série, né, uma nova adaptação dos livros, que já vai ser uma coisa, tipo... A gente que é fã de Anne Rice, a gente teve o prazer de ter sido fã de uma autora viva, porque tem muita gente que conheceu seus autores favoritos, eles já eram mortos há muito tempo, e a gente teve essa coisa de acompanhar lançamento de livro e tal, e a gente perdeu a nossa autora favorita no fim do ano, então não vai ter mais Crônicas Vampirescas, não vão ter outros livros, mas tem a série. Então, a gente tem essa esperança de que ainda existam razões para mais gente conhecer a obra de Anne Rice e a gente continuar falando sobre isso. Então, a gente decidiu falar a respeito da Anne Rice e das crônicas por conta dessa coisa, né, de manter o legado da véia viva. E também tem o filho dela, que continuou o trabalho, ele está acompanhando de perto a série, isso é muito legal. E uma coisa que você disse, ela faleceu há pouco tempo, e nós estamos anos esperando por uma série ou um filme, qualquer adaptação. Sempre teve boatos, né? Não sei se vocês lembram. Porque vai ter série, vai ter isso, aquilo. Nunca teve. E agora vem a série aí em outubro, ela faleceu. É uma situação triste, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Poxa, ela foi, mas a série tá vindo e eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Muita gente. Isso é bem legal. A obra dela tá viva aí para quem quiser conhecer. Então, aí eu meio que separei algumas coisas pra gente falar, porque a gente... Se deixar a gente falando sobre Anne Rice, a gente fala muita coisa. Então, basicamente, eu separei alguns tópicos, e acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é quem era Anne Rice, né? O legado dela e tudo mais.
que ela deixou como escritora, quem ela é pra gente. Então, gente, ela é uma escritora, o tema dela sempre foi alguma coisa assim, mais puxada para o gótico, e temos outros assuntos, mas o principal acredito que seja esse. Anne Rice, ela escreveu diversas séries de livros, tem alguns romances únicos, mas a maioria dos livros dela faziam parte de alguma série, né? Então, É verdade. a gente tem as Crônicas Vampirescas, que é o carro-chefe, né? Que foi um negócio que ela escreveu até perto de morrer, mas ela já escreveu livros eróticos e já escreveu livros religiosos, então é uma mulher que Exatamente. teve várias fases, né? Porque você pega a Maldição da Bela Adormecida, que é a série, né, da Bela Adormecida, que é toda erótica de BDSM. Eita. E aí tem a série Cristo Senhor, que é contando a história de Jesus. Então, assim, você vê que a mulher, Foi naquela época ela Foi era naquela época versátil. que ela estava bem ligada assim com religião. Aí ela começou a escrever sobre o tema, depois ela abandonou um pouquinho, aí voltou a escrever sobre o sobrenatural, sobre vampiros e lobos, e também tem as bruxas, que não dá para deixar de falar. Ela se aventurou, acho que em todos os caminhos ali. Acho que as bruxas é bem importante, assim, para quem vai ler Crônicas Vampirescas, saber da história das bruxas também, porque se passa no mesmo universo, né? Então tem coisa de um que acontece no outro. Ela mistura, e acredito que na série também, né? A gente vai ter um pouquinho das bruxas Eu ali. acredito que sim. Então, assim, Anne Rice, ela tem, como a gente vem falando, tem várias séries de livros, tem as Crônicas Vampirescas, tem as Bruxas Mayfair, tem a Dádiva do Lobo, né? Ela falou do lobisomem, tem da Múmia, né? Tem 2 livros da Múmia, e assim vai. Tem a obra dela é gigante, então se a gente fosse falar de tudo, a gente ia passar muito tempo falando. Então a gente vai tentar aqui fazer uma introdução, né? E a gente vai falar especificamente da obra dela, né? Porque, assim como Tolkien, ela tem um problema de morreu, parou de escrever e o filho continua. Na verdade, em vida, o filho já estava continuando, porque o segundo livro da Múmia tá na capa, tem escrito Anne Rice e Christopher Rice, mas aí você pensa o quanto que Anne Rice escreveu desse livro mesmo, ou se ela só assinou, sabe? Quanto a continuar a obra dela, ele tá à frente da série, né? Ele tá lá na produção da série. Então, ele tem essa responsabilidade aí nas mãos. Assim, eles escreveram livros juntos. Eu acho que agora ele só vai continuar, né, com a série, mas eu acho que ele não vai se intrometer em escrever sobre as crônicas. Eu acho que ele não faria isso. Mas eu acho que ele está super animado em assumir ali a frente da série. Pelo menos eu acho. E se ele escrever, a gente ignora e é isso aí. Na verdade, porque ele é É verdade. escritor, ele tem as séries dele para continuar, né? Então ele não acredito que ele vai entrar também, né? Eu também não acredito que ele vai entrar nesse mérito de continuar as crônicas. E ele sabe que os fãs da mãe dele são extremamente chatos com a adaptação. Então eu acredito que ele não se meteria a continuar uma história das crônicas. Então, assim, a gente já deu uma geral de quem é Anne Rice. A gente pode falar sobre a obra dela, mais especificamente as Crônicas Vampirescas, né? Para quem não conhece, ou falar de algumas coisas que é do geral, mas que é importante, que é essencial saber, né? E dar motivos para as pessoas lerem, né? Então, a gente começa falando de Entrevista com o Vampiro, que vai ser o nome da série. E que foi o primeiro, não só o primeiro livro das Crônicas Vampirescas, mas o primeiro livro que ela publicou, né? Entrevista com o Vampiro, gente, é maravilhoso. É o primeiro livro da série das crônicas. E ele começa com o ponto de vista do Louis.
Louis é o personagem mais sofrido, ele é um vampiro, ele tem aquela alma de humano e ele não aceita quem ele é. E quando ele é transformado, ele começa a contar todo o drama dele com o Lestat. Na verdade, Lestat, mas eu gosto de chamar de Lestat, é bonitinho. E ele começa a contar o drama da vida dele. E acontecem várias coisas. Tem a Cláudia, a filha dele, que não é só filha, é amante. É uma história muito polêmica. Eu acho que se você pega hoje Entrevista com o Vampiro e tenta fazer uma adaptação fiel, acho que dá cadeia. Eu acho Eu que acho. Então, Dá. a gente tá entre as pautas a gente falar um pouco de coisas que vão mudar do filme do livro para a série, mas acho que já dá para falar uma coisa que tem gente reclamando e tal, que aumentaram a idade da Cláudia, né? Que a Cláudia do livro tem 5 anos. E aí a atriz que vai fazer ela é mais velha. Na história ela vai ser mais velha, mas, bicho, se fosse colocar uma pessoa de 5 anos para fazer as coisas que a Cláudia faz no livro, não ia ter como. Não, assim, não existe. Acho que não existe lei que autorize uma criança, mesmo que na tela, Não, não fazer tem. aquelas coisas. Né? Isso acontece em outras adaptações também. Tem diversas adaptações que os personagens são criança, aí na adaptação são adolescentes, ou até que na história são adolescentes, mas são interpretados por atores adultos. Isso Assim, acontece o tempo todo. explicando um pouquinho sobre a Cláudia, ela foi transformada em vampiro ainda criança e a mente dela está mudando. Ela é uma mulher adulta num corpo de criança. E a atriz da época, eu acredito que ela tinha 12 anos. Eu não Do primeiro lembro, filme, mas né? Acho que ela tinha isso. 12 anos. Acho que ela tinha 12 anos. E a Cláudia, a personagem, ela tem 5 anos. E a atuação dela foi maravilhosa, foi espantosa. Você tem uma criança de 12 anos atuando de um jeito absurdo. Hoje, na adaptação da série, não é uma menina, é uma mulher, eu acho que ela tem 20 e poucos anos, e a personagem vai ter 14. E se passa nos anos 20. Eu não sei dizer a idade que as pessoas costumavam casar nos anos 20. Alguém sabe me dizer? Eu não sei exatamente, mas se tratando de mulher, eu acredito que bem novas, assim, nessa. Eu acho que O casamento era cedo. passou dos 12 anos, eu acho que as mulheres já casavam nessa época. Mas Então, eu acho que a gente não vai ver assim, aquele drama da Cláudia, uma criança presa num corpo de mulher. Porque essa menina tem 14 anos. 14 anos você já podia casar. Eu acho que vai faltar um pouquinho desse drama. a gente pode falar das adaptações mais para frente. Seria legal no começo assim do programa, mas para quem não conhece, né, falar mais sobre a série de livros Contextualizar o que cada. É verdade. Então, assim, quando eu indico as Crônicas Vampirescas, eu sempre falo para ler pelo menos os 3 primeiros livros, que eles funcionam muito bem como uma trilogia, né? Dá para você ler só eles e depois, se você quiser ler mais e conhecer mais os personagens, conhecer outros personagens da história, dá para continuar lendo, né? Porque são quantos livros são? São 16 livros? Olha, é muita coisa. É entrevista, Vampiro Listado, Condenados. A memória tá puxando aqui. Mas Eu tenho ela uma lista lançou aqui, mais mas é bastante coisa. Eu acho que o essencial, assim, para conhecer os personagens principais, os 3 são os primeiros. 3 primeiros. E no caso, a gente começou falando de Entrevista com o Vampiro, né? Que foca muito na história do Louis, que é um dos protagonistas das crônicas, porque é ele quem está dando a entrevista. Mas, por exemplo, ele dá entrevista para o Daniel Molloy, que ele vai aparecer depois em outros livros. Então, se a pessoa gostou desse personagem e vai continuar lendo as crônicas, vai ter mais desse Vai personagem. saber o que aconteceu com ele. Isso. É. E tem gente que gosta de ler a série
fora de ordem. É verdade. Tem gente que prefere ler o segundo livro primeiro, depois volta para o primeiro, depois vai para o terceiro e faz uma salada assim que é para poder se encontrar. Que a própria Anne Rice, ela já deixou claro que os livros dela não foram feitos para ler numa ordem específica, que você pode pegar qualquer um sem ter lido, e realmente porque eles sempre dão uma contextualizada no início, tipo, a maioria dos livros era narrado pelo próprio Lestat, né? Então, ele sempre começa o livro se apresentando, ele é muito egocêntrico, ele é um personagem muito egocêntrico. Então, ele sempre começa os livros que são narrados por ele se apresentando, falando de como ele é lindo, de como ele é talentoso, de como ele é poderoso e muito narcisista. Muito narcisista. E aí ele fala da relação dele com cada outro vampiro, ou cada outro personagem, né, que não só tem vampiro nas histórias. Quando ele vai narrar o segundo livro, né, da série, que é o Vampiro Lestat, ele começa falando da relação dele com o Louis, que era o protagonista, né, um dos protagonistas, já desde o primeiro livro, que era o narrador do primeiro livro, no caso. Então, em cada livro, em cada história, os protagonistas vão fazendo isso e aí contextualiza, então acaba não tendo essa obrigatoriedade de ler numa sequência. Né? Tem uma coisa que eu acho muito bacana. Na entrevista, você tem o ponto de vista do Louis. E aí, o Louis, ele é aquele personagem triste, ele é dramático, ele é sofrido. E quando você pega... E ele tá sempre falando mal do Lestat e contando absurdos sobre ele, o quanto ele é uma pessoa, o quanto ele é um vampiro horrível e narcisista e não sei o que é. E aí, quando você pega o segundo livro, o Lestat, ele já dá aquela cutucada no Louis. Ué, ele falou isso, mas ele não conta das vezes que nós saíamos para jantar, que nós íamos para o teatro, que nós tínhamos noites maravilhosas e nos abraçávamos e dançávamos. Então, é o Louis falando uma coisa, o Lestat falando outra, e você que está lendo, tu não sabe quem está falando a verdade. É porque não dá para saber. é assim, para quem leu muita coisa, a gente sabe que o plot principal das Crônicas Vampirescas é Lestat fez alguma merda e os outros vampiros vão ter que consertar, né? As outras pessoas vão ter que consertar. Mas, por outro lado, o Lestat é um personagem tão carismático que a gente acredita nele. Então, quando a gente lê a narrativa dele, que ele fala do quanto era bom o relacionamento dele com o Louis e como foi incrível os dois terem uma filha, quando ele fala sobre essas coisas, a gente acredita muito que foi aquilo, que foi muito bom e tal. E outra coisa, e no terceiro livro tem uma coisa que é maravilhosa, você vê o ponto de vista de vários personagens. Aquilo ali é um mundo. E o terceiro livro é um mundo. Você vê de tudo ali. É a história do início, de como tudo aconteceu. E olha, a adaptação não conseguiu captar a essência do livro. Não. Aquilo ali é um mundo, é muito difícil de adaptar. Falar da adaptação da Rainha dos Condenados é uma coisa meio complicada, assim. O livro A Rainha dos Condenados, ele é um livro muito grande e tem muito conteúdo e ele é muito isso que a gente estava falando de não ter uma ordem certa para ler as coisas, porque o livro ele tem diversos narradores e cada narrador conta a partir do momento em que ele viu, porque cada narrador está falando a sua experiência com a presença de Akasha, né, que é a rainha, né, a rainha dos vampiros, a primeira vampira. Então, cada personagem conta a partir do momento em que viveu. Então, quando chega nos vampiros mais antigos e nos que estavam lá quando a Akasha virou a rainha dos vampiros, é que a gente começa a ver uma história mais cronológica, mais do início, mas antes de chegar nessa narrativa, a gente viu várias coisas que uma aconteceu antes da outra, depois da outra, e é muita informação, então adaptar essa história é realmente muito difícil. Eu sou uma pessoa polêmica porque eu gosto do filme A Rainha dos Condenados, mas eu entendo que ele não adapta bem o livro,
que deixa muita coisa de fora, inclusive coisas que são essenciais, que não poderiam ser deixadas de fora. Mas Eu acho que se tu pega a Rainha dos Condenados como um filme de vampiro e esquece que era para ser uma adaptação, você consegue gostar. sim, Mas se você vai pensando que tu vai achar algo muito parecido com o livro, não, você não vai encontrar. E a gente pulou, eu acabei pulando assim para a Rainha dos Condenados, mas a gente nem falou muito do que conta o Vampiro Lestat, o livro, É, que é é, a história dele como humano. A gente pulou. então, Legal. desculpa interromper. Eu ia sugerir como tá falando dos livros já, se vocês conseguem dar uma pincelada em cada um dos livros, assim, são muitos. Pelo que eu contei, são 13 na Wikipédia. Então, mas tem a série Novos Contos Vampirescos também faz parte das Crônicas Vampirescas. Então, já vem mais 2, e aí vem mais os 3 da série de bruxas. Então, assim, eu optei por falar. A gente pode falar um pouco, mas eu optei por focar nos 3 primeiros, que é basicamente o que as pessoas precisam saber sobre a história. Assim, os demais acrescentam personagens e acrescentam histórias de personagens que já foram introduzidos nos outros livros. Então vamos fazer assim, vamos falar quais os livros que tem da série, né? Os outros spin-off que tem, se já foi publicado no Brasil ou não. E aí fala depois o que é que rola no geralzão, né? Em cada série, gênero, né? Se tem terror, tem comédia, essas coisas. Aí depois a gente pode falar de adaptação, né? Não, claro, com certeza. Pronto. Dá pra gente dar uma pincelada assim por alto nos outros livros, sem ser os 3 primeiros. Mas uma pincelada para o pessoal saber também o que vai acontecer. Tipo, você perguntou se tem comédia. Tem, tu vai achar comédia na história do Ladrão de Corpos, que é bem mais lá na frente. A história do Ladrão de Corpos é o quarto livro, né? Então, ele se passa depois do grande acontecimento dos primeiros livros, que é a volta da Rainha dos Condenados, que é a Caixa. Então, você conhece uma porrada de vampiro nesses primeiros livros e uma porrada de outros personagens. E aí, nos outros livros, você vai destrinchando um pouquinho sobre quem é cada um. E aí, a história do Ladrão de Corpos, ele conta um pouquinho sobre quem é o David, que é um personagem que aparece nos primeiros livros, que não é um vampiro. A gente não pode falar muito mais para não dar spoiler, mas a história da relação, a dinâmica entre o David e o Lestat é muito engraçada. E o Lestat em si, ele tá hilário nesse livro. Ele é o livro mais engraçado da série inteira. O primeiro livro é o ponto de vista do Louis, do encontro com Lestat. O segundo é o ponto de vista do Lestat, do encontro com Louis. Não só isso. O segundo livro, a Aline tinha até começado a falar, e a gente se perdeu. Ele conta a história do Lestat desde que ele era humano. Então, a gente conhece o Lestat novinho, a família dele. Começa a debater a questão de sexualidade, porque os livros de Anne Rice, eles são muito cheios de representatividade nesse ponto, né? Então, todos os personagens de Anne Rice, eu acho, são LGBT. E aí já, do segundo livro, no primeiro livro já começa, né, com a relação entre o Louis e o Lestat, e aí no segundo explora um pouco mais e assim vai. Então a gente tem essa história dele como humano, passa pela transformação, o que é que acontece depois da transformação, e conta, obviamente, o lado dele, da história dele com o Louis. E o terceiro, no caso, é a chegada da Caixa, né, a rainha dos vampiros. E aí o quarto, tu já falou que é sobre o Ladrão de Corpos. Né? O Ladrão de Corpos é interessante, que assim, é uma aventura. Você não vai ver drama, você vai ver comédia. E pelo nome já dá para perceber um pouco. Ele tenta trocar de corpo com um humano. Ele quer saber como é ser humano de novo. E não sei se posso contar ou não, melhor não, né? É melhor não dar entregar muito da história, mas assim, o título ele já entrega isso, né? Que rola
A história do ladrão de corpos tem alguém rouba um corpo aí. Né? Então, assim, o Lestat tá querendo ser humano de novo, então ele tem essa experiência, só que, como sempre, dá errado, porque tudo que o Lestat tenta fazer tem uma coisa errada, porque, tipo, a gente vê na Rainha dos Condenados, ele tenta ter uma banda e virar um rockstar, e aí o que acontece? Ele acorda os vampiros antigos, inclusive a rainha. Então, sempre ele tenta fazer uma coisa e dá muito errado. E na história do Ladrão de Corpos, você também encontra os vampiros novos de A Rainha dos Condenados. E A Rainha dos Condenados você é apresentado a um mundo. São muitos personagens, assim, histórias muito elaboradas e personagens bem pequenininhos, que você vai ver lá na frente, nos outros livros, eu acho isso muito legal. Uhum. Então, e assim, cada livro a gente vê que tem muito da vivência da própria Anne, porque o primeiro livro, acho que a gente esqueceu de comentar isso, que a história de Cláudia, né, que é a vampira criança, que a gente mencionou, ela só existe porque a própria Anne Rice perdeu a filha dela, criança. E o Lestat foi inspirado no marido dela, que Então, também faleceu jovem. Então, assim, ela criou os 3 protagonistas. O Lestat seria o marido dela, o Louis seria ela, e a Cláudia seria a filha dela que faleceu muito, muito criança. Então, a ideia de uma criança que fosse criança para sempre, né, que é a vampira criança, partiu daí. Então, em cada fase da história de vida de Anne Rice, você vê o desenvolvimento nos livros. A gente comentou que ela teve uma fase mais religiosa, e aí o 5º livro das Crônicas Vampirescas é Menoch the Devil, né? O Menoch, que é um demônio. Então a gente vê dentro da história das Crônicas Vampirescas já... esse é um livro que, para mim, foi o mais arrastado de ler, porque ela tem... E é o livro que ela mais gosta, né? Pois é. Se não me engano, é o livro que ela mais gosta. Ela adorava esse livro, mas trata muito da questão religiosa nesse livro. Obviamente, ela vai muito para a questão de fanatismo religioso, né? Um livro que trata muito sobre isso. Presta a minha memória, que é o Depois de Menoch. Qual o próximo livro? Vampiro Armand. Eu não lembro se é Armand ou se é Cânticos de Sangue. Em um desses 2 livros, começa com o Lestat se apresentando, como sempre, e ele fala que... Aí eu já senti aquela cutucada da Anne, né? Vocês falaram... Isso é o Lestat falando, né? Vocês pediram para eu voltar a escrever, eu escrevi, eu dei a vocês Menoch, que vocês falaram que era ruim, que o livro não era bom. Eu acho isso Realmente maravilhoso, porque as crônicas vampirescas existem nas crônicas vampirescas, né? Então, quando o Lestat ele fala, porque o primeiro livro fez isso, porque o livro menor que aconteceu isso, é meio que a resposta da própria Anne à reação dos fãs, né? Então, o Lestat ele responde a como foi a recepção de cada livro. Mas no caso, no universo foram publicados os livros? Sim. Porque o que eu tinha entendido quando tu me contou é que rolou a entrevista do Louis, né, a entrevista com o vampiro, e no caso o Lestat ouviu, né, e foi dar o ponto de vista dele e narra a entrevista saiu por escrito. Por escrita. No caso, ele leu a entrevista e foi dar a resposta dele, no caso, né? Mas isso é bem legal. Eu não fazia ideia que os livros foram publicados. Todos os livros das crônicas vampirescas existem nas crônicas vampirescas. Que maravilhoso. Isso é um paralelo legal. Desculpa interromper, já passo a palavra para tu, porque isso me lembrou Don Quixote. Porque quando saiu o primeiro Don Quixote, depois que saiu o primeiro Don Quixote,
ele fez tanto sucesso que a galera começou a fazer fanfic, a fazer pseudo-continuações, saiu um monte de Don Quixote 2, e o Michel de Cervantes, o autor de Don Quixote, ele se irritou e ele só escreveu o segundo livro do Don Quixote por causa disso. Tipo, ninguém vai fazer continuação da minha história, não. Eu aqui mesmo vou fazer. E o Don Quixote 2 começa com o Don Quixote falando sobre isso. Com o Don Quixote falando. Eu vi várias histórias sobre mim rolando por aí e não é bem assim. Tá tudo errado. Tá tudo uma bosta. E eu vou contar, né? Eu achei fascinante isso que vocês falaram. Faz isso, ele pega o livro Entrevista com o Vampiro e faz essa entrevista aqui. O Lui falou um monte de besteira a meu respeito, deixa eu contar a minha versão da história. E aí ele continua em vários outros livros contando tudo que ele fez depois daquilo ali também. Ele contou antes e depois. Eu acho que isso deixa a história tão real pra gente, que quando a gente começa uma leitura das crônicas, a maioria das vezes é o Lestat se apresentando, ele vai e fala um pouco do que aconteceu no livro anterior, e ele fala, eu entrei numa livraria e tinha o Entrevista com o Vampiro, e ele fala mal do Entrevista com o Vampiro, que é o ponto de vista insano do Louis, e quando ele também é um cantor de rock, e ele sempre fala dos discos dele, que tocou na MTV, que não sei o quê, e agora eu vou escrever outro livro para vocês. E também os outros personagens vão na onda dele. Tipo, ele está escrevendo um livro, vou escrever também. O Armand, por exemplo, ele faz isso. Ele escreve o livro dele. Não é ele que está escrevendo, é outro personagem que escreve por ele. Mas isso deixa as crônicas muito real para quem está lendo. Porque assim, depois que o Louis faz uma vez, o Lestat faz algumas vezes, os outros vampiros falam, não, eu tenho que dar a minha versão também, porque o Lestat ele fala do Armand, fala do Marius, né? Então, esses outros personagens, eles se sentem num lugar de, tipo, vou contar a minha história também. E aí, esse cara tá falando coisa errada, vou dar o meu ponto de vista. Porque, assim, a gente já partindo para o próximo livro, que é o Vampiro Armand, na verdade, antes do Vampiro Armand, ela lançou Pandora, né? Eu não li Pandora, eu não sei direito do que se trata. Mas vale ressaltar que não é dessa... A história dela americana. Eu acho que Pandora é um livro que você não precisa ler entrevista, Vampiro Lestat. Não, se você quiser pegar Pandora e Sangue e Ouro para ler, vai complementar muito, você vai entender tudo. É a história da Pandora quando ela era humana e como que ela conheceu o Marius. Essa é a história. E em Sangue e Ouro, o Marius vai contar a mesma coisa. Ele vai contar um pedaço da vida dele com a Pandora e as outras aventuras que ele teve. Mas os dois livros se complementam muito. E o legal é que um é realmente crônicas e o outro é Novos Contos de Vampiros. Eu já faço parte de outra crônica. Se complementa. No caso, é outra série que ela estava escrevendo em paralelo, mas que faz parte do mesmo universo, no caso. Isso, exatamente. Eu acho bom a gente voltar, porque a gente pulou, né? A gente tava falando falaram do quarto livro, O Ladrão de Corpos, estavam falando de Menoc. E entramos em Armand. E Armand é o sexto, né? Entrou em Armand. Falou em Menoc, né? Que é sobre um demônio, aí falaram que aborda essa questão de ter outros livros, né? Também. Aí entrou em... Ele vai do céu ao inferno, ele fica meio maluquinho das ideias também. Você começa a ler e você fica perdido. É um livro que te deixa perdido, porque você não sabe se o que ele está falando ele viveu ou se era uma alucinação da cabeça dele. Tu só vai saber no final com muita dificuldade. O final do Menoc é muito bom, mas tipo, a partir daí, todos os outros livros, você vê que o Lestat ele tá afetadíssimo, ele tá louco. Então, assim, as coisas que ele vive em Menoc, porque Menoc ele tenta mostrar como é o céu e como é o inferno. E aí é os olhos de quem? De Lestat. Então, em todas as outras histórias que o Lestat aparece, né? O Lestat tem que aparecer, obviamente. Ele tá meio louco, meio doido depois do que aconteceu em Menoc.
Aí o Vampiro Armand ele já parte do ponto de vista do Armand, que quem leu Entrevista com o Vampiro ou assistiu o filme, Armand é o Antônio Bandeiras, né? Que é que não. Pronto. Quando a gente fala em adaptação, né? O Antônio Bandeiras ele não é um bom Armand no sentido de Ele não tem a aparência que não tem a correta, aparência mas correta, assim, mas o personagem ficou perfeito. maravilhoso. A atuação dele foi maravilhosa, mas ele não tem a aparência do Armando Livre, que é um menino. Quantos anos Antônio Bandeiras tinha naquela época, gente? Uns 30 anos. Ele estava interpretando uma personagem de 17, Pois é. ruivo. Russo. Descalaram um ator latino para fazer o menino russo. Então, mas assim, o Antônio Bandeiras fez um excelente trabalho, né? Mas o Armand ele tem essa característica. Antes de existir Cláudia, Armand era conhecido como o mais jovem, né? Dos vampiros. E outra coisa, esse livro com certeza também daria processo, cadeia, alguma coisa do tipo, se fosse adaptado na íntegra. Então, esse é o livro das crônicas que tem mais teor erótico, né? Quando a gente lê ali a relação do Marius com o Armand e de outros personagens, a Bianca, né, também que aparece, todos tem muita coisa erótica, tem muita coisa pesada, assim, hot, e é um adolescente vivendo as coisas. Então, é um negócio que se for adaptar, precisa ser um ator mais velho, precisa ser um personagem mais velho também. Tem uma coisa que muita gente pergunta lá na página. Os vampiros da Anne Rice, eles fazem sexo? E muita gente responde que não. Mas não é assim. Em Armand você vê que tem bastante. E sim, eles fazem. Existe uma forma deles atingirem prazer sexual, né? Não é exatamente igual aos seres humanos, mas existe. O prazer não parte deles, é mais de dar prazer para outra pessoa, porque para eles o prazer está no sangue. Uhum. Então, não é essa coisa que nem a gente, de prazer que a gente sente. O prazer deles é dar prazer e eles têm prazer também no sangue. Mas é tudo colocado de uma forma bem explicadinha ali nos livros. Mais para frente. Nos primeiros vocês não vão ver, mas lá para frente vocês vão ver. Quando a gente vê a relação do Lu e do Lestat no primeiro livro, fica tudo muito implícito. Ela não explica o que é que acontece exatamente entre eles. Eu acho que porque o Louis ele é muito recatado, né? Quando ele vai contar a história, ele suprime essas partes, ele não conta o que acontecia entre ele e o Lestat. E aí, quando chega no Vampiro Armand, que ele vai contar o que acontecia entre ele e Marius, ele conta tudo. A Rainha dos Condenados tem uma cena, a gente não tem o Louis na adaptação, mas o Louis tá na história, nos livros. E o Louis, eu acho que ele foi substituído pela Jessie na adaptação. Mas no livro, tem uma parte que o Lestat ele vai se apresentar, ele tá no show dele. E aí aparece o Louis por trás das cortinas para cumprimentar ele. E eles se abraçam e se beijam como amantes. Eu acho que ali foi a primeira vez que deixou muito claro que eles eram um casal. Porque na entrevista está muito assim subentendido. Mas em A Rainha dos Condenados tá bem claro, eles eram um casal. E tu não vê isso no filme, porque não tem o Louis. Uhum. Né, o filme que mostraria, né, tipo, se ficou uma pulga atrás da orelha, para quem viu Entrevista com o Vampiro, esses dois são um casal, o filme que mostraria isso seria a continuação, Rainha dos Condenados, e não rolou porque tiraram o personagem do Louis do filme, né? E aí botaram ele como hétero top. Namorado da Jess. O Lestat hétero não cola, porque o Lestat é... Ele é total flex. Tem uma parte que ele fala, eu posso me apaixonar por qualquer um. Homem, mulher, aí ele ainda fala criança, meu Deus.
Isso é muito errado. Mas ele fala, eu posso me apaixonar por qualquer um. Homem, mulher, criança, vampiro, papa. Eu sou perfeito cristão. Eu posso ver os dons de Deus em todo mundo. Então, com ele não tem história. Ele bateu o olho, agradou, você tem uma personalidade assim que atrativa para ele, Perdoa ele ninguém. vai. Não perdoa ninguém. Quem é muito assim na história também é Não. Marius, né? Marius, ele todas, enquanto o Lestat ele é impulsivo com tudo na vida dele, Marius ele é impulsivo com as paixões dele. Então, se você vai ler a história de Marius, que é no Sangue e Ouro, a gente vê que Marius é tudo que acontece é me apaixonei por Armand, então eu fiz isso. Me apaixonei por Pandora, então eu fiz isso. Me apaixonei pelo Lestat, então eu fiz isso. Me apaixonei por Bianca, então eu fiz isso. É sempre assim. Ah, mas Sangue e Ouro é o oitavo, né? A gente tá falando do Vampiro Armand, que é o sexto, aí tem o sétimo, que é Merrick. Como é que se pronuncia? Tu pronunciou certo. Esse é Eu tô chocada que tu pronunciou maravilhoso. certo. Gente, eu amo esse livro. Até hoje, às vezes, meu Deus, como é que Então, fala porque eu isso? falava Merrick, e aí no meio do livro, a personagem explica que se fala Merrick. Ela tem escrito como é a Merrick. pronúncia. E Magdiel falou certo pela primeira vez. Olha aí. Porque eu leio as coisas da forma que se escreve em português. Mas então, do que se trata? Olha, esse livro é maravilhoso. Ele conta a história de uma bruxa, e essa bruxa, ela é muito poderosa, e o Louis vai até ela porque ele quer falar com o fantasma é isso, gente. Ele fala com o fantasma da Cláudia. Eu acho que muita gente já assistiu entrevista no Vampiro, sabe o que que acontece. Mas é isso. Ele tenta falar, invocar a Cláudia. E você vai ver, assim, tem Brasil na história, eles falam muito sobre candomblé, eles falam muito sobre voodoo também. Eu acho uma história maravilhosa. Pena que o livro é curtinho, não é muito grande. Mas o foco dele é esse: conversar com a Cláudia, invocar a Cláudia para falar com ela, saber se ela tá no céu, se ela tá no inferno, se ela tá bem. E eu fiquei muito ansiosa na Esse época. livro foi maravilhoso. O que tu falou me lembrou assim. Anne Rice ela fazia uma pesquisa para fazer os livros dela, que é um negócio de outro mundo, porque Merrick fala sobre, como tu falou, de candomblé, voodoo, e todos os temas ela fala com muito cuidado, assim, ela não fala com achismo. Ela vai no negócio e ela aprende. Tipo, a Rainha dos Condenados, a Caixa, né? Que a rainha ela é egípcia. E aí você lê o negócio, ela conta um pouco da história do Egito pré-faraônico. E você fica, nem em livro de história, nessas coisas que a gente estuda na escola, tem esse nível de informação que tem no livro dela. Entra como razão para ler Anne Rice o quanto que ela era cuidadosa com o conteúdo que ela tratava. Então, se ela for introduzir em Merrick uma bruxa, ela foi falar de como era ser bruxa. Tipo, ela não criou uma bruxa fictícia. Ela foi no que é ser bruxo na vida real, né? Então ela falou sobre os ritos pagãos, tudo com bastante cuidado, né? Com pesquisa e tal. Ela era muito detalhista, não só na, na hora de apresentar uma história, até como é que eu posso. Gente, a mulher, ela dava detalhes absurdos de uma cortina, a decoração da cortina. Então, gente, a história que ela entregava era com muito carinho, era com muito cuidado. Não, não só o Merrick, ai, agora eu buguei. Não só esse, mas assim, você pega os outros livros, é isso que você falou. Ela conta a história do país, ela fala a cultura, e eu fico boba,
com o tanto que ela sabia do Brasil, porque você vê muito do Brasil nas histórias dela. Eu acho fantástico. Ela tinha muito cuidado para falar. Eu acho muito legal. Eu não sei se é no Henrique que fala sobre o carnaval no Brasil. E os vampiros vão pro Brasil durante o carnaval. Não, é É na na história história do do Ladrão de Corpus, né? Corpus. No final do livro, o que acontece? Vem todo mundo para o Passar o Brasil carnaval. passar o carnaval aqui no Rio de Janeiro, ainda por cima. Os vampiros foram ver o desfile da escola de samba. E aí eu fico pensando, gente, tem brasileiro aqui que odeia carnaval, mas os vampiros já estavam aqui. E provavelmente estavam lá na Marquês de Sapucaí, que era Rio de Janeiro. E iriam aproveitar muito mais se viessem para Recife. Porque Vucu Vucu, gente se pegando no meio da ladeira, acho que o vampiro ia aproveitar para pegar um sangue ali. Ah, mas é porque é de noite, né? De noite não pode, isso que eu mencionei é durante o dia. Durante o dia aqui, o vampiro teria que ir pro Marco Zero de noite. Assistir uns shows. Assistir uns shows e pegar, chupar sangue de gente. Poderia ir para São Paulo também. A vida noturna em São Paulo bomba mais do que a do Rio. Vamos. Então, depois de Henrique vem Sangue Ouro, que foi o que eu dei uma comentada já, né? Que é a história do Marius. Que ele é muito complementar a Rainha dos Condenados. Porque Marius, ele é o personagem que toma conta de Akasha, enquanto a Akasha está dormindo. E a gente entende como isso aconteceu lendo a história dele em Sangue Ouro. A gente não pode falar a palavra, mas ele era um safadinho. Bastante. Daria cadeia. Ele era um estudioso. E aí, o que ele fazia? Na mansão dele, ele tinha vários menininhos, aprendizes dele. E ali, ele era o tiozão da Rolava de tudo, galera. né? Ele era... Exatamente. O Marius, ele era tipo um mecenas. Ele financiava meninos que estavam aprendendo arte. Então, é um livro que fala muito sobre arte. Só que aí você pensa, era um vampiro lá numa mansão cheia de meninos. O que é que rolava? Aí, tipo, você que já leu o Vampiro Armand, você sabe o que é que rolava entre ele e o Armand. E aí, o que é que rolava com os outros meninos também? Exatamente. E assim, a relação que ele tinha com a irmã não era uma coisa saudável. Era doentio aquilo ali. Era papo do o Armand não fez o que ele queria, ele tá com ciúme, ele desce vara no Armand, bate nele e depois abusa dele. E eu, gente, e o Armand lá, apaixonado. É bem pesado, é uma história bem pesada. pesada. Eu lembro que, assim, você... O Marius, ele é parecido com o Lestat, só que ele não tem o mesmo carisma. Então, se fosse o Lestat fazendo todas as coisas que o Marius faz, você ficava, mas é o Lestat, né? Ah, deixa que é o Lestat. Como é o Marius, você fica, eita, peraí, também não era pra ser assim. Mas sabe por quê? Sabe por que eu acho que isso acontece? Quando a gente conheceu a personagem lá em O Vampiro Lestat, qual a imagem que você tinha do Marius? Do Marius. Seriedade, um sábio, aquela pessoa que você tem como exemplo. Você tirava mais ou menos isso. Gente, esse homem ele é muito inteligente, ele é maravilhoso. E aí, quando você pega o livro dele para saber a história dele, você vê que não é assim. É um cara que ele já errou muito, ele é impulsivo, ele está longe de ser esse Deus da sabedoria que ele é pintado nos livros anteriores. Então, acho que você acaba se chocando quando vê as Quando a coisas gente que ele conhece faz. ele como tutor do Lestat, né, que ele ensina o Lestat como é ser um vampiro, ele já passou por todas as coisas que acontecem em Sangue Ouro, então ele já tirou a lição de todas as merdas que ele fez, todas as merdas que ele passou. Só que a gente não sabe disso ainda, né? Então, quando a gente descobre o que aconteceu com ele, o que foi que ele fez de errado durante toda a vida dele, de milênios,
para ele ser o vampiro sério e sábio que ele é hoje em dia, é um choque. Eu acho, esse livro ele é bem um tapa, assim. Olha, eu adoro esse personagem. Aí você vai ler e o personagem fez um monte de merda. Esse é um dos meus Também livros amo. preferidos. E a relação que eu tenho com o Marius é essa, de amor e ódio. É de, gente, esse homem, ele nasceu pra ferrar com a vida dos outros. Eu acho que é isso. Você gosta dele, mas ele é uma pessoa que ele, se ele tiver que fuder com a sua vida, ele vai fuder e pronto. Você não é nada pra ele. Isso eu fiquei chocada. Não era essa a imagem que eu tinha E aí dele a antes. gente entende. É A uma gente relação de amor entende e a ódio. relação que o Armand constrói com o Lestat, porque Armand, ele era um dos meninos do Marius, né? E aí, quando ele conhece o Lestat, ele se encanta pelo Lestat de um jeito e a gente só entende depois que a gente lê O Vampiro Armand e Sangue e Ouro, que a gente entende que Lestat ele tem muito esse jeito impulsivo e fazedor de merda do Lestat, ele é muito parecido com Marius. Então, se o Armand ele era completamente apaixonado pelo Marius, ele ia se apaixonar pelo Lestat também. Porque além de esteticamente eles serem parecidos, né, que o livro fala, né, dois loiros altos que usavam veludo vermelho, eles tinham essa personalidade de fazer, de aprontar muita coisa, de fazer muita besteira. Só uma observação nada a ver. É o Armand. O Armand, aquilo ali é uma cadelinha também. Que aquele ali se apaixona por todo mundo. Ele é muito Armand, ele é cadelinha, o Armand. muito fanático em tudo que ele faz, né? Porque ele. Você conhece ele no Teatro dos Vampiros, né? Em Entrevista com o Vampiro. E ele é um líder fanático dentro da comunidade dos vampiros do teatro. Mas aí quando você vai ler já em Vampiro Lestat, né? O segundo livro que Lestat conta como conheceu Armand, você vê que ele era líder de uma outra galera antes do teatro, que ele também era um líder fanático. Então, assim, em tudo na vida dele, ele é fanático. Então, quando ele era apaixonado pelo Marius, ele era fanático pelo Marius. Ele se apaixona pelo Lestat, ele é fanático pelo Lestat. Então, assim, Então, o último que foi mencionado foi Sangue e Ouro, né? Que é a história do Marius. E aí, depois eu acho que é o oitavo agora, né? Já... Não, tem a Fazenda Blackwood antes do Cântico de Sangue. A Blackwood foi o último. Boa, fazendo. Eu Foi o gosto último livro desse que eu li. livro. Todos que vem depois Ele eu é não li. Eu não sei se trata do que vai explicar. Esse livro, ele é muito grande e a gente é apresentado a um novo personagem, que é o Kim. Eu não sei a pronúncia, se é Queen Eu ou acho que é Kim. Kim, Eu acho porque que é tem a Kim. Queen também, que é a tia dele. Mas ela me perguntou, eu jogo Pokémon GO, e o nome da minha personagem de Pokémon GO é Queen Blackwood. E aí Magdiel me perguntou por quê. E eu falei que eu comecei a jogar na época que eu estava lendo esse livro. E aí tem o Kim, que é o protagonista, e ele tem uma tia chamada Queen. Aí a família Blackwood. É verdade. E essa história, ela mistura vampiros e os bruxos. Tem vampiros e bruxos na série. E é uma história muito longa. Ali você vai praticamente ser apresentado a família inteira Eu dos lembro que na bruxos. época que eu li, E eu escrevi no meu caderno, fui fazendo a árvore genealógica de todo mundo que aparecia, para eu não me perder, porque tem muito personagem, porque tem a família dos bruxos inteira e tem a família Blackwood. Aí é um negócio bizarro, assim, de você conseguir acompanhar. esse livro, eu acho legal tu pegar A Hora das Bruxas, tem o volume 1 e o 2. Tu lê,
para não ficar perdido E aí na Fazenda esse foi o Blackwood. problema pra mim, porque eu Porque não li é A Hora das Bruxas e fui ler A Fazenda Blackwood e eu tive que ficar voltando e escrevendo quem era quem pra eu não me perder. Lembrando, A Hora das Bruxas é outra série paralela também. É A Hora das Bruxas, né? Volume outra 2 série. é o início da série das Bruxas de Mayfair. E assim, nessa série tu vai ver fantasma, tu vai ter crimes, assassinato, histórias de família. É um livro grande, mas é uma leitura A Fazenda muito Blackwood gostosa. ele é bem dramático, né? Porque é bem drama familiar com sobrenatural. E tem umas coisas bizarras também. Enfim, é um livro. Eu acho ele tão off, assim, das Crônicas Vampirescas, que ele poderia ser da série das Bruxas Mayfair. Porque ele não dá muita continuidade Assim, à história das crônicas. Apresenta esse personagem novo, que é vampiro e tal, mas na verdade, não é o King que é vampiro, né? Ele no início da história, né? Aparece um outro vampiro na história. Eu não lembro direito, faz tempo. aparece uma vampira Verdade, trans tem uma vampira trans. nesse. É, Eu sou apaixonada Petrônia. por ela, gente. Assim, Maravilhosa a Petrônia. Petrônia, ela era uma guerreira, a história dela, ela era uma guerreira. Se eu não me engano, ela era Alguma coisa gladiadora, assim. alguma coisa assim. E ela foi transformada em vampiro justamente por ela ser diferente. Ela é, como é que É era? uma E, personagem gente, intersexo. Que conta, inclusive, descreve como era a genitália dela, né? O livro descreve muito detalhadamente como é a genitália dela. ela tinha uma aparência feminina, mas tinha um comportamento assim mais pro masculino, e ela tinha os dois órgãos genitais ali. E é uma Eu gosto personagem, muito eu dela. gosto muito dela, eu gosto muito Ela é um dela. excelente personagem, porque ela tem muita personalidade, ela é forte, ela é poderosa, ela é dona da porra toda. A maioria das personagens femininas das Uhum. crônicas são assim. Tu vê a Gabriele, bicho do mato. É forte, é independente, ela não precisa de homem para nada na vida dela. Quando Ela eu é desse assinava jeito. fake na E internet, o meu tem fake era a também. Gabriele. E eu já tive vários fakes de vampiros, gente. Tem personagens que tu vê a evolução, tu vê o crescimento. E assim, falando um pouquinho da Bianca. Bianca era uma prostituta, ela era aquele mimozinho ali na história. E ela sofreu tanto que ela deu a volta por cima. Chega um momento na história que ela passa a ser independente, poderosa, não quer saber mais de ninguém. Então, eu acho muito legal assim a construção dos personagens dela. São sempre mulheres muito Sim, fortes. desde a primeira. A primeira vampira ser uma mulher já é um negócio sensacional, né? Porque o negócio começa no Egito, né? Aí você pensa, poderia ser, o primeiro vampiro poderia ser um faraó, mas aí não, meteram a rainha ali, do Egito, no início do período faraônico, né? E o poder era da mulher ali. Não teve muito espaço pro marido da Rainha Aroenkel, né? Não teve muito espaço para ele na história. Ele é completamente esquecido. Ninguém lembra dele. É o pai e a É o mãe, mas pai e ninguém a lembra quem é mãe. o pai. Tá, mas qual é o nome do pai? E aí, seguindo os livros, tu vai me falar um pouquinho dos outros que eu não li. Vem para Cânticos de Sangue. Não gosto muito desse. Acho que a história é bem fraquinha. Tu vai ver a Mona de novo. Lembrei de uma coisa. Esse livro tu pode ler sozinho. Só que tem um outro livro de uma outra série que vai complementar. Tautos. Tu lembra desse?
Tautas é da série das bruxas, né? Exatamente. E é uma nova espécie. Não são bruxos. É uma outra espécie. Ela criou uma nova espécie, introduziu ali nas crônicas. E existe uma missão a ser feita, e ali eles descobrem uma criatura nova. Mas é um livro fraco. A intenção é boa, mas eu não me encantei muito. De todos os livros, a escrita dele é diferente. Eu senti falta da essência das crônicas ali. E aí, depois dele, foi escrito há mais de 10 anos depois, foi Príncipe Lestat. Que é mais um dos livros que eu tenho, mas nunca li. Nossa, esse livro aí eu já estava sem esperanças. Tu imagina, você está há anos prometendo para os teus fãs, vou escrever de novo. Aí depois, não vou escrever mais. Vai ter filme, não vai ter mais. Vai ter série, não vai ter mais. E aí do nada ela aparece, pá, toma um livro para vocês. Gente, foi uma sensação maravilhosa saber que tinha livro novo. E tu abre o livro e tem um dicionário na primeira página com a linguagem dos livros anteriores. Acho que para quem é novo não se perder, quem não leu nenhum dos outros livros, não se perder. Aí tem um dicionário e depois ele já começa contando com muito mais detalhes a história de como surgiram os vampiros. Então tu volta para a Rainha dos Condenados. Vocês chegaram a ler Esse é um esse? dos livros que eu tenho e nunca li. Ele tá aqui, tipo, de vez em quando eu pego ele, tipo, quando eu quero ver alguma coisa, lembrar alguma coisa das crônicas, eu sei que nele tem, sabe? Eu pego ele, dou uma olhadinha no apêndice que ele tem e tudo, mas eu nunca li. Então, nesse livro, tu vai ver a Rainha dos Condenados em detalhes, muita coisa ali da história do Amel. Amel, para quem não sabe, é o demônio que entrou no corpo da Caixa, da rainha. E a história do livro, Príncipe Lestat, é sobre esse Amel, e ele tá mexendo com todo mundo. O Amel é a essência do vampiro, é o que está dentro de cada vampiro. Ele começa a estudar o Lestat. E aí, gente, tem muita novidade nesse livro. Eu acho que por ser um livro que saiu anos depois, a Anne, ela já tinha esquecido um pouco da história dela, que ela escreveu anteriormente. Então tem algumas informações ali que não batem, mas não deixa de ser uma história boa. E os três últimos livros são assim, tem muita coisa legal e tem muita coisa absurda. Eu não sei se posso contar. Sobre isso que tu falou Assim, de informação que não bate, já aconteceu antes nas crônicas de informação não bater com o livro anterior, porque eu lembro que quando a gente tá em Vampiro Armand, que ele vai contar o que aconteceu com Cláudia, tem umas informações que não batem muito com o que Lui falou na entrevista com o Vampiro. Quando ele vai contar. Ele conta que ele faz uns é, experimentos com o corpo de Cláudia antes de decidir matar ela, né? Então. ele fala isso. E tem até na aparência da Pandora, uma hora ela fala que ela é ruiva, aí outra hora fala que ela tem cabelo castanho, um pouco avermelhado. Assim, ela não fala com muita certeza. Olha, a Pandora é assim, pá. Cada hora ela dá uma aparência diferente.
Mas isso é o de menos. Porque a Anne Rice consegue enrolar a gente, né? Ela bota as informações lá mirabolantes e a gente acredita, então. Eu lendo, eu fiquei, ué, gente, mas como assim? O que essa senhora está escrevendo? Mas tudo bem, a história dela. É ela que. Ela sabe o que ela faz, ou não. Mas outra coisa, eu acho que quando ela começou a escrever os 3 últimos livros, eu acredito que ela não escreveu para os fãs antigos dela, de longa data. A gente estava naquele momento de Crepúsculo, Diários do Vampiro, e vampiros estava tendo uma mídia muito grande. Então eu acho que ela lançou esses 3 livros para tentar atrair um público novo, porque é uma escrita muito diferente. Pode ser que eu esteja falando besteira? Pode, mas é essa a impressão que eu tive. Então, foram livros que foram escritos muitos anos depois, né? O Príncipe Lestat foi escrito mais de 10 anos depois do Cântico de Sangue. E os outros foram com um espaço pequeno de tempo entre um e outro, então é meio que uma trilogia final, né? Esses 3 últimos. Então, talvez tenha essa diferença pela distância mesmo de quando ela escreveu os outros, porque assim, é uma série que começou nos anos 70. Então ela foi adaptando a escrita ao público que estava lendo em cada época. E aí, nós não vamos ter um livro novo, mas a gente está aguardando a série. Então, o último livro eles mencionam que, na verdade acho que no Vampiro Lestat ele menciona que existem outros seres além dos vampiros, né? E aí ele menciona Ramsés, que é a múmia do livro A Múmia, que é um outro ser. Então, assim, você É verdade. percebe que os livros se passam todos num universo só, né? Então, aparecerem outros seres não é algo que deixa de fazer sentido na história, porque não é um universo em que existe só vampiro ou que existe só bruxa. Existe de tudo. Desde o começo a gente está vendo. Tem um vampiro, aí tem os lobos, tem os saltos, uma infinidade aí de criaturas na Então, história. o último livro foi A Comunhão do Sangue, e aí a próxima obra que a gente tem que a gente está aguardando, né, para outubro agora é a série. E aí o que é que a gente tem a esperar dessa série?